Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Olá, meus irmãos, meus amigos, a todos os internautas que estão nos acompanhando, hoje, 28 de setembro, mas independente da hora que você for assistir esse podcast, então vai aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nós estamos dando continuidade à série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo, baseado em Gálatas 6:10. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E enquanto você estiver lembrando de alguém nesse momento, você mandar o link, compartilhar esse podcast. Nós vamos ouvir uma música e eu sei que com certeza tem um amigo seu, tem um irmão da igreja, tem alguém que está precisando ser acolhido. E você, nesse momento, enquanto você medita nesta música, dos nossos queridos irmãos Evandro e Paloma, você vai lembrar de uma pessoa que tem valor, que você vai ligar para essa pessoa e dizer, olha, você tem valor, assista esse podcast conosco. Então, nós vamos ouvir a música e logo após nós retornamos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito
Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém, amém. Glória, glória ao nosso Deus. Então, compartilhe, se inscreva e compartilhe. E nós já estamos aqui na sala com o nosso pastor Silvio Lamego, direto de Montes Claros, nosso pastor Ney Ladeia, direto da Flórida, tá? E nós saudamos a ele com muito carinho. Conheci o pastor Ney na 99ª Convenção Batista Baiana, e eu tive a oportunidade de ouvir todas as mensagens dele. Jovens que fazem a diferença, fazer o discipulado crescer no relacionamento com Cristo, fazer o discipulado nasce de um novo contato com a palavra. Essas foram as mensagens do pastor realizado ali. Agora, pastor Silvio é nosso conselheiro espiritual, meu pastor, meu amigo, meu irmão, que eu amo muito ele, Fernanda, Ana Priscila, Ana Vitória, e ele nos apoia aqui. Então, quem é o pastor Silvio? É pastor da Igreja Batista Monte Sinai, em Montes Claros, Minas Gerais, teólogo, escritor, ministro da área de família, e ele, juntamente com Fernanda, do aconselhamento conjugal, né? E, além do mais, o escritor tem um livro, qual eu fui homenageado. O livro é dele, ele me homenageou, porque ele me citou no livro, Correspondência da Ásia, né? Um dos livros das igrejas da Ásia. Lançou um livro no ano passado, final do ano passado, o pastor me corrige, meu par é ímpar, se foi no início desse ano. E nós temos uma surpresa aqui para ele. Ele costuma dizer, depois dos comerciais, ele vai ter a palavra para apresentar o pastor Ney. Mas antes, eu andei pescando e consegui uma mensagem dele aqui sobre um novo livro. Beijo para você que é cristão, para você que ama a família, para você que defende os filhos e acredita no discipulado de pais e filhos. Eu te indico o melhor presente para o Dia dos Pais. A nossa editora está com promoção especial. Este livro que eu tive a alegria de escrever, Pais Discipuladores, Filhos Multiplicadores. Um livro lindo, não só na capa, mas o interior é fantástico. É uma história narrada acerca da travessia marítima. Você não pode deixar de adquirir. Você que é pai pode presentear para você e para o seu filho, que um dia vai ser pai. Você que já é avô, você pode ler e presentear para o seu filho que é pai recentemente. E para você que é filho, pode presentear o seu pai. Então, Excelência. Excelência, diga excelência. Muito bom, Paulo, muito obrigado, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Maravilha, bom demais estar aqui com você, com o pastor Ney Ladeia. Gente, que maravilha, glória a Deus por esse tempo maravilhoso, dia lindo aqui no Brasil, e o pastor Ney direto lá dos Estados Unidos, lá da Flórida, podendo falar com a gente, que é um homem de Deus que tem servido a esta nação brasileira e agora ao mundo, e também os brasileiros lá
nos Estados Unidos. Eu quero também falar aqui do pastor, um pouco da vida do pastor Ney Ladeia. O pastor Ney Ladeia é baiano, assim como eu. Ele é de Tapetinga, cidade maravilhosa, ali do sudoeste da Bahia, próximo à Vitória da Conquista. Filhos de Nivaldo e de Maria Augusta, ambos, gente, membros da primeira Igreja Batista de Tapetinga, pais vivos, graças a Deus. O pastor Ney é casado desde 89, 35 aninhos de casado com a nossa irmã Alice, do qual tem 2 filhas, Tamires, casada com Silas, e Ana Larissa, casada com Luiz. O pastor Ney é cidadão do Recife e também cidadão de Pernambuco, bacharel e mestre em teologia pelo Seminário Batista Teológico do Norte do Brasil, no Recife, bacharel em administração pela Universidade do Pernambuco, doutor em teologia também nos Estados Unidos, no Seminário Teológico lá do Sudoeste dos Estados Unidos, e também algumas das funções importantes que o pastor Ney tem deixado como legado em todo o território brasileiro e também fora do Brasil. Diretor executivo e presidente por diversas vezes da Convenção Batista de Pernambuco, um baiano que foi agregar lá, ajudar os pernambucanos. Alguns mandatos, ele foi membro da diretoria da Convenção Batista Brasileira, da nossa convenção, e gerente e também presidente da Comissão Predial Batista. Pastor desde 88, que maravilha, em 15 de janeiro de 88, pastoreou algumas igrejas no Recife, dentre as quais a clássica Igreja Batista da Capunga, uma igreja mãe de muitas outras igrejas aí nesse grande Nordeste. Em 2017, migrou-se para os Estados Unidos como missionário da Junta de Missões Mundiais, e hoje ele é o pastor presidente da primeira Igreja Batista brasileira, dos batistas brasileiros na América do Norte. Aliás, em Flórida, ele foi o presidente da Associação das Igrejas Batistas Brasileiras do Norte, da América do Norte. Encerrou o mandato o mês passado, mas tem aí um legado importante nessa associação. E desde 2007 nos Estados Unidos, atualmente, portanto, ele é o pastor-presidente da primeira Igreja Batista Brasileira da Flórida e atual professor do seminário do Oeste, do Sul-Oeste, do Seminário Teológico ali daquela região. E é o missionário mobilizador da nossa Junta de Missões Mundiais, que serve os batistas brasileiros fora do Brasil com o coração missionário. O pastor Ney sempre esteve envolvido com missões, é um homem missionário, é um pastor missionário, e hoje o nosso podcast não deixa por menos de ouvir esse homem de Deus e trazer experiências. E hoje com um tema imperdível, um tema maravilhoso. Mas antes do tema, eu quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Ney Ladeia, um baiano, brasileiro, norte-americano. Pastor, bem-vindo ao nosso podcast. Pastor Silvio, muito obrigado por a apresentação tão carinhosa. Irmão Paulo, que satisfação poder participar desse podcast. Aqueles que estão acompanhando, assistindo, gratidão por sua atenção, por sua companhia nessa caminhada. Privilégio poder participar desse momento. Gratidão a Deus e a vocês por me proporcionarem essa oportunidade. Então, vai aqui a saudação pessoal, saudação da minha família, saudação da PIB Flórida, como nós chamamos a nossa igreja aqui, carinhosamente, saudação dos batistas brasileiros da América do Norte, cumprimentando aí. Nós somos meio que uma extensão dos batistas brasileiros aqui e a gente se sente parte dessa família batista brasileira, mesmo em solo diferente. Primeiro domingo desse mês agora de... Olha aí que família linda, família do pastor Ney Ladeia, linda família. Linda família. Todo mundo aí com cara de nordestino aí, Paulo. Tá vendo? Pastor Ney, a esposa, irmã Alice, e as meninas aí, Tamires, Ana Larissa e os esposos. Maravilha. Silas e Luiz, todos brasileiros servindo na terra
do norte-americano. Muito bem. Repetindo aqui o que eu estava dizendo quando apareceu a foto, né? Eu mostrei na foto aí, além de minha esposa ao meu lado, estava na ordem o Silas, a Tamires, e depois a Ana Larissa e o Luiz. Deus me deu genros maravilhosos. E eu gosto sempre de mencionar isso. Desde que minhas filhas nasceram, minha esposa sempre orou pelos maridos que elas teriam. Isso né? aí. E Deus ouviu. Deus ouviu as orações e nós fomos presenteados aí com 2 genros maravilhosos. Hoje eu tenho minha família toda perto. A vinda para a América, no momento, desarrumou um pouco a família em termos de estar juntos. Hoje todos estão morando aqui, graças a Deus, estamos todos juntos, servindo na mesma igreja. E tem sido um momento sublime do nosso ministério aqui. Tem sido uma alegria poder servir. O pastor Silvio mencionou aí nessa biografia alguns lugares por onde eu passei, né? Particularmente o Recife, onde morei por 34 anos, desde que cheguei ao seminário, todo o tempo aí de vivência no Seminário do Norte, e depois o tempo aqui na América, onde Deus tem sido muito generoso com a gente, mantendo aí os laços e as conexões com a Convenção Batista Brasileira, com as convenções estaduais aí que a gente tem contato, e aqui na América também, com as organizações norte-americanas, a exemplo do seminário lá de Dallas, onde eu leciono, também a Universidade, a Florida Christian University, em Orlando, onde também ensino. Então, a gente acaba estabelecendo essas conexões. Deus tem dado muito privilégio para a gente, onde Ele tem nos colocado. Enfim, essa é a minha família, e hoje celebrando a presença e o envolvimento de minhas filhas e de meus genros na igreja com a gente. Amém. Ô, pastor, até esqueci falei da nossa querida irmã Fernanda, que é a esposa do pastor Silvio, de Ana Vitória e de Ana Priscila, e o pastor Silvio, vai ser avô, viu? Tá aí. Puxa! Então, Pois é, Parabéns, eu vou ser avô. Parabéns! Quer dizer que você também tem anos. Eu vou escrever um livro agora, Como Discipular os Netos, né? Bênção de Deus. Ele tem Ana Vitória e Ana Priscila. Escreva, eu vou precisar ler. Pastor Ney, que maravilha, muito bom poder também ouvir a apresentação aí da sua família. E como é bom a gente, como pastor, servir com os filhos próximos, né? Eu tenho vivido isso aqui em Montes Claros, nas Minas Gerais. Minhas filhas estão aqui e a gente lembra sempre orando pelas filhas, né? Para que Deus preparasse genros bons. A mais velha já está casada, mas a mais nova hoje faz aniversário, está fazendo aniversário hoje e já tem um candango rondando minha casa. Pois é. Ele gaguejou, viu aí? Eu tenho. Oh, meu E pastor, agora que proibiram o porte de arma, aí ficou mais complicado, né? Aqui a gente. Pois é, rapaz, ficou complicado, mas eu vou te falar, viu? De repente a gente toma o sangue nordestino e faz valer a pena. Mas o pastor Ney, pastor muito mencionou bom. aí, eu queria destacar que 28 de setembro é aniversário da minha mãe. E, graças a Deus, meus pais estão vivos e é provável que ela esteja assistindo aí também. E eles estão vivos. Recentemente, meus pais foram homenageados na Câmara Municipal de Itapetinga, com seus 63 anos de vida conjugal, como referência na sociedade, referência para a família, né? Então, muito orgulho aí de meus pais e alegria de tê-los com a gente. Que maravilha, pastor. Isso é um privilégio. Privilégio. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Muito bem. Vamos começar, Paulo, a ouvir esse homem de Deus? Amém. Podemos? Podemos sim, pastor. Maravilha, maravilha. Nós estamos numa série maravilhosa, o Conexão com Cristo, trazendo para você, meu querido irmão, minha irmã, você em todos os lugares do Brasil e do mundo. Como é bom poder falar contigo através do nosso podcast mais uma vez. E a gente está trazendo para você
3 podcasts muito bons, eles têm falado sobre temas relevantes. Cuidar e acolher, refletindo o amor de Cristo, baseado em Gálatas, o capítulo 6, o verso 10, que diz o seguinte, que coisa interessante, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, primeiramente aos da família da fé. E hoje, no terceiro módulo, no terceiro momento desse podcast, nós estamos falando sobre acolhendo os feridos. E aí, a gente tem aqui esse tempo maravilhoso com o pastor Ney, que vai nos ajudar a entender melhor. Um tema relevante, acolher feridos. Nós falamos de feridos na nossa própria comunidade. A igreja, em que pese o passar dos anos, a própria pandemia, a pós-pandemia, esse novo normal que nós vivemos, nós temos tido desafios, né, de pessoas que saíram da igreja, ou pessoas que ficaram, alguns chamam de desigrejadas por algumas razões, e elas estão, muitas vezes, encontrando a porta da igreja. E, às vezes, até não estão. Mas como nós, igreja, pastores, famílias da igreja, podemos lidar com esse tema tão relevante? A pergunta é o seguinte, pastor Ney, com base em sua experiência, né, como pastor, como nós podemos tornar o acolhimento um valor essencial dentro das nossas igrejas? Acolher pessoas, né? Como que nós podemos demonstrar isso? Uma vez que o senhor é experiente, eu disse que, apesar da experiência, o senhor é jovem, porque a fisionomia é de jovem, 35 anos de casados, mais de 25 anos de ministério, mas é jovem. Então, nos diga, meu querido pastor, como tornar o acolhimento uma realidade nas nossas igrejas? Ô, pastor, obrigado pela gentileza aí do jovem, pastor, mas eu estou caminhando aqui para chegando perto dos 37 anos de ministério já. Na verdade, os cabelos brancos não negam que a idade já vai chegando. Mas o tema realmente é muito interessante, pastor, e eu queria mencionar da seguinte forma. Primeiro, lembrar que acolhimento é uma necessidade. Todos nós temos uma extrema necessidade de sermos acolhidos, de sermos recebidos. Nós somos seres sociais, e esta é uma necessidade essencial para nós. Vale lembrar que, dentre os animais, eu creio que nenhum recém-nascido das espécies de animais é tão dependente, tão carente e tão frágil quanto um ser humano. E não creio que isso seja acaso. Deus didaticamente planejou dessa forma, para que nós entendêssemos desde o nosso nascimento o quanto nós somos dependentes uns dos outros, o quanto nós somos carentes uns dos outros. Claro que os níveis de necessidade podem oscilar de acordo com a nossa personalidade ou de acordo com a nossa história de vida, mas esta é uma necessidade universal. Todos nós temos necessidade de acolhimento. Por outro lado, nós temos, acresça-se a esse desafio o fato de que a igreja é uma comunidade composta de pessoas com os mais variados perfis. E convivência será sempre um desafio. Convivência será sempre algo em que precisamos trabalhar e investir. Com perdão da piada quase que de mau gosto, mas eu me lembro de um versinho que li há um tempo atrás que dizia o seguinte: viver com os santos no céu, oh que glória! Conviver com os santos na terra, isso é outra história. Então, na verdade, a gente tem o desafio da convivência. Ao mesmo tempo que nós caminhamos com a necessidade de ser acolhidos, nós temos na igreja o desafio do acolhimento, considerando nossas peculiaridades, considerando nossas singularidades, e mais que isso, considerando o fato de que a natureza caída do ser humano se caracteriza essencialmente pelo egoísmo. Nós, por conta da nossa herança pecaminosa, nós tendemos naturalmente a pensar primeiro, quando não exclusivamente, em nós mesmos. E a proposta da igreja vai justamente na contramão desse nosso impulso e dessa nossa tendência natural, ao propor acolhimento,
ao propor o considerar o outro. Algumas expressões bíblicas chegam a nos parecer estranhas, como a ideia de que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. A ideia de que nós devemos fazer com os outros tudo quanto nós queremos que os outros nos façam. A ideia de que nós devemos preferir-nos em honra uns aos outros. E eu poderia citar infinitos textos e diversas declarações bíblicas que trazem à tona a ideia de que a Igreja de Cristo tem como finalidade, como propósito, paralelo à proclamação do Evangelho, o acolher as pessoas. A igreja é feita, sim, para acolher, para receber. Então, lembrando, nós temos, por um lado, a necessidade que todos nós trazemos de ser acolhidos. Temos, por outro lado, o desafio de ser receptivos e acolhedores, a despeito do nosso impulso natural pecaminoso de ser egoístas. E a igreja surge justamente como uma resposta para esse cenário, propondo um ambiente no qual nós temos a oportunidade de acolher e nós temos o privilégio de nos sentir acolhidos. Geralmente numa ordem inversa. Geralmente nós esperamos primeiro ser acolhidos para então, no seio da igreja, aprender a ser acolhedores. Geralmente funciona assim. Mas perceba que é uma junção das duas coisas. Na igreja, nós temos a oportunidade de viver a atitude do acolhimento. Na igreja, nós temos a oportunidade de experimentar a bênção de ser acolhidos, a dádiva de ser acolhidos. Então, falar em acolhimento tem tudo a ver com a igreja, com o que é ser igreja e com a proposta da igreja. Não por acaso, ao falar dessa comunidade, a proposta das Escrituras é que a igreja é um ambiente onde nós podemos alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Pastor Ney, que bênção. O senhor usou uma expressão interessante, eu anotei aqui. O senhor disse que a igreja ela é feita para isso, né, para esse acolhimento, e na mesma dinâmica, o senhor disse que, por sermos, né, naturalmente, por conta da queda, nós somos egoístas, e Cristo veio, tornou a igreja essa igreja que é receptiva. Então, podemos dizer que, para acolhermos melhor, mesmo sendo pessoas frutos de pecado, mas agora redimidos, vivendo uma vida em Cristo, precisamos, para acolher melhor, então, entendemos que é preciso ter uma vida com Cristo. Quanto mais o cristão tem Cristo na vida, ele desenha esse acolhimento melhor, seria isso? Veja bem, isso fica muito mais claro com uma expressão usada nas Escrituras, da qual eu gosto muito. Quando nós lemos na Bíblia que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, entenda comigo qual o desenho que é feito aqui. Nós somos receptáculos do amor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus. Só que o Espírito Santo faz com que esse amor seja derramado continuamente em nós. E o que acontece com um recipiente onde algo é derramado continuamente? Esse recipiente vai sendo cheio e transborda. Exatamente isso, pastor. É essa a ideia, essa a imagem perfeita. Igreja é aquele ambiente onde nós, secos, áridos, sim, recebemos o amor de Deus que nós não merecíamos. Mas esse amor de Deus vai sendo continuamente derramado em nossos corações. E ele vai enchendo a nossa vida. Ele vai preenchendo cada área da nossa vida e ele começa a transbordar. E quando ele transborda, nós então conseguimos alcançar outras pessoas naturalmente. Esse é um processo natural. E aí, aquilo que seria a rota natural, a postura egoísta natural, inerente à natureza carnal, isso é substituído pela ação do Espírito Santo que faz brotar em nós essa atitude. Por isso que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Perceba que são todos esses indicadores que aparecem em nossas atitudes, em nossos relacionamentos. Maravilha, maravilha. Que bênção, pastor. Excelente ilustração aí do derramamento. Deus abençoe sua vida, você que está nos acompanhando nesse podcast Conexão com Cristo.
Estamos falando sobre acolher e acolhendo feridos. Pastor Ney, uma pergunta aqui importante que mandaram para nós. Quais conselhos o pastor Ney daria para os membros da igreja que desejam se tornar melhores acolhedores? Conselhos práticos. Eles foram derramados, eles foram cheios de Cristo pelo Espírito Santo, estão transbordando esse amor, conforme sua instrução, que foi perfeita para esse acolhimento. Agora, como esses irmãos na igreja local, eles podem, de maneira prática, demonstrar esse transbordar na vida de outras pessoas? Vamos para a dica dada por Jesus. Voltando um pouquinho, só quero lembrar o seguinte. A tendência humana é retribuir, certo? É tornar, vamos imaginar, mal por mal. Depois nós aprendemos que nós podemos não retribuir o mal com o mal. Nós podemos aguardar e deixar a vingança com Deus, o que já é um desafio. Mas aí a proposta do cristianismo vai além disso, que é retornar o mal com o bem. Até porque a proposta do vencer o mal com o bem é interessante, porque o mal jamais será capaz de vencer o mal se retroalimenta. Então, a única forma de vencer o mal é com o bem. Excelente. Então, qual é a dica dada por Jesus? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também. Está aí a dica. Como é que eu gosto de ser recebido? Em qualquer ambiente onde eu chego, na igreja, em qualquer lugar. Que ambiente, muito bem. O que é proposto, então? Que eu faça com os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Que eu trate os outros como eu gostaria de ser tratado. Perfeitamente. Se eu pisei na bola, o que eu mais quero? Que as pessoas sejam compreensivas comigo, que elas sejam pacientes comigo, que elas aliviem um pouco. Agora, quando pisam na bola comigo, eu nem sempre estou muito disposto a ser paciente e compreensivo, não. É mesmo. Então, se eu começar a usar esse referencial, puxa vida, nessa situação, se fosse eu que estivesse errado, como é que eu gostaria de ser tratado? Então, a proposta é que eu passe a agir em relação aos outros, do modo como eu gostaria que as pessoas agissem em relação a mim. Então, na igreja, como eu mencionei no início, todos nós desejamos ser acolhidos. Então, o desafio é, eu preciso ser acolhedor. E tão acolhedor quanto eu gostaria de ser acolhido. Que a minha atitude para com os outros seja assim. Eu gosto quando as pessoas se lembram de mim. Eu gosto quando alguém liga para mim para saber como é que eu estou. Eu gosto quando alguém liga para mim para dizer que está orando por mim. Eu gosto quando alguém compartilha comigo uma coisa boa. Eu gosto quando alguém celebra uma conquista que eu tive. Eu gosto quando alguém se preocupa porque eu estou com um problema. Eu gosto quando alguém se dispõe a me ajudar em alguma necessidade que eu tenho. Que coisas eu gosto de receber? Então, está aí um bom começo. Eu começo a usar como referência aquilo que eu gostaria que os outros fizessem em relação a mim. E aí, pegando sua palavra, numa atitude prática, eu começo a fazer com os outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem comigo. Excelente, excelente, mestre. Gostei. Deus é o Deus que vinga, a gente precisa disso. E o mal se retroalimenta. E a última expressão legal, show de bola, é fazer com os outros o que eu quero que façam comigo. Maravilha. Ninguém gosta de ser mal atendido numa loja, etc., num ambiente qualquer. Muito bem. Pastor Ney, uma demanda que surge aqui é o seguinte. Nós sabemos que há um nível de pessoas que estão gemendo sem Cristo. O mundo como um todo, ele precisa de Cristo, né? Então, a gente sai agora dessa esfera de acolhimento dentro da própria igreja, da recepção do espaço da igreja, para uma pergunta muito pertinente, né? Ela é mais ou menos o seguinte: como nós podemos estender esse acolhimento, né, de Cristo, desse amor, dessa graça, desse poder derramado de Deus pelo Espírito Santo nas nossas vidas? Como a gente perpassa esse acolhimento para além das paredes da igreja, para alcançar a comunidade onde estamos inseridos? Não só a comunidade que estamos inseridos, mas até as nações. Eu acho que esse assunto de acolhimento, a pergunta pertinente, ela liga a esfera de missões, né? Igreja e missão. Então, como que a igreja pode pensar em sair das quatro paredes e acolher o ferido que está lá fora, né? E está lá no ambiente da rua,
está no ambiente do trabalho, que ainda não tem Cristo, como que a igreja, como que esse acolhimento se dá via a ação missionária da igreja local, saindo das quatro paredes? Excelente, pastor Silvio. Eu acho que aqui o irmão acabou trazendo à tona duas coisas importantíssimas. A primeira delas é que a igreja não vive para si, ela vive para fora de si. Ela vive justamente para alcançar aqueles que ainda não fazem parte dela. Então, a missão da igreja é ir ao mundo. E, enquanto vai, levar mensagem de esperança, levar mensagem de acolhimento, levar mensagem de transformação. Ou seja, nós demonstramos isso imitando Jesus Cristo no seu amor. Eu gosto porque várias vezes os evangelistas fazem referência ao agir de Jesus, mencionando o que o movia. Várias vezes a expressão usada é: e ele, movido de íntima compaixão, reticências, curou seus enfermos, etc, etc. Ele, movido de íntima compaixão. O que movia Jesus era a compaixão. Tanto é que Paulo, ao escrever aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí prossegue: o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo faz um resumo do que Cristo fez, mas ele começa por dizer: tende em vós esse mesmo sentimento, essa mesma atitude. Aquilo que moveu Jesus a vir ao nosso encontro é o que deve nos mover a ir em direção às pessoas. Então, a proposta missionária da igreja faz parte da sua essência, faz parte do seu... A imitação do seu mestre. Exatamente. O que a igreja busca? Parecer-se com o mestre. Nós somos filhos chamados a ser a cara do Pai. E quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente imita, mais a gente se aproxima dele. E vice-versa. Quanto mais se aproxima dele, mais se parece com ele. Então, a igreja precisa, sim, ampliar a sua visão, levantar os vossos olhos, expressão usada por Jesus lá quando estava com os discípulos ali próximo a Sicar. O levantai os vossos olhos e vede os campos brancos para a ceifa. Jesus não falava dos campos de trigo, porque os campos de trigo não estavam prontos para a ceifa, faltavam 3 meses ainda. Jesus estava falando dos samaritanos, que estavam deixando a cidade e vindo ao encontro deles. A capacidade de erguer os olhos para enxergar as pessoas perdidas, a capacidade de olhar compassivamente para as pessoas que estão caminhando para o inferno a cada dia, pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm salvação. Então, a igreja precisa se revestir desse mesmo amor e dessa capacidade de enxergar as necessidades do mundo. Mas aí você colocou esse ponto e acabou tocando indiretamente no outro aspecto, que tem a ver com a mensagem da igreja, que é uma mensagem de transformação. Eu menciono isso porque, às vezes, há um equívoco no entendimento de que amar e acolher deve ser sinônimo de aceitar qualquer coisa como sendo certa. Isso não é verdade. A igreja é estabelecida por Cristo para aceitar todos. Ela não foi colocada por Cristo para aceitar tudo. Exatamente. Primeiro porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, ela não negocia a verdade. Ela não negocia a verdade. A verdade continua a ser a mesma. Ela é imutável. Não se negocia, não se atualiza. A verdade continua a mesma. Segundo, que a igreja demonstra amor justamente mostrando a verdade. Eu não demonstrei amor pelas minhas filhas permitindo que elas fizessem tudo o que quisessem. Sim. Não. A Bíblia chega a dizer que o pai que faz isso odeia o filho. Eu mostrei amor pelas minhas filhas, mostrando que tinha coisa que elas não deveriam fazer. E a própria Bíblia diz que Deus disciplina os que amam, né? Exatamente. Repreendendo, disciplinando, inclusive. Ou seja, a única forma de demonstrar amor, que é o que Deus faz conosco. Então, eu preciso entender isso. O papel da igreja no mundo é mostrar a verdade. E diante de um discurso equivocado que tenta dizer que uma igreja que aponta o erro não tem amor, sim,
a mensagem da Bíblia é o inverso. Eu só demonstro que amo quando eu aponto o erro. Claro. Se eu não aponto o erro, eu não estou demonstrando amor. Eu não estou demonstrando cuidado. As pessoas pegam um episódio de Jesus com a mulher adúltera e cortam a história pela metade. Não é? Jesus chegou para aquela mulher e depois do episódio lá das pedras, ele diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. E as pessoas param de ler aí. Mas a história continua. Jesus prosseguiu dizendo: vai e não peques mais. A mensagem de Jesus para aquela mulher é muito clara: eu recebo você, eu não aceito o seu pecado. Eu recebo você para que sua vida seja transformada. Eu amo você a ponto de lhe receber, mas justamente porque eu amo você, eu não aceito que você continue no pecado. A postura da igreja tem que ser essa. O amor ao pecador e a rejeição ao pecado. Então, já que você mencionou essa questão de uma igreja que sai para fora, eu queria mencionar os dois aspectos. Primeiro, que a igreja precisa amar para, sem distinção, acolher. Mas a igreja precisa amar o suficiente para apontar a verdade, até porque só existe um caminho. E se eu estou dizendo para uma pessoa perdida que todo caminho leva a Deus, eu estou mandando ela para o inferno. É isso aí. Olha que maravilha, gente. Nós estamos sendo aqui uma aula mesmo. Muito obrigado. Vamos aqui para algumas perguntas de um módulo diferente, de um pensamento diferente, mas dentro do tema geral de acolhimento. A gente agora quer ouvir também do senhor pastor Ney. O senhor só poderia compartilhar conosco um pouco da sua história de conversão, né? Todo mundo fica curioso, como é que se deu, né? Os pais deles são evangélicos já, mais de 60 anos de casados, mas como que o Ney, né? Menino Ney, foi ao encontro de Cristo, como Cristo alcançou esse coração baiano, itapetiguense, né? Então, um pouco da sua história, e dentro dessa história, como que o Ney, moço, rapaz, foi chamado, foi acolhido por Cristo para o ministério pastoral. Parece concílio, hein? Mas não é, não. Pastor, eu vou tentar ser sucinto, senão a gente se empolga e conta a história com muitos detalhes, vai acabar tomando muito tempo, mas eu queria muito brevemente dizer o seguinte: Deus me deu o privilégio de crescer num lar evangélico, num lar cristão. Meu pai, na verdade, se converteu depois do casamento. Glória a Deus. Mas quando eu cresci, meus pais estavam na igreja, minha mãe sempre foi da igreja. Deus me deu o privilégio de ter 4 tios pastores. Então, 3 irmãos de minha mãe e um cunhado eram pastores, todos já estão com o Senhor, mas foram referência na minha vida. Curiosamente, 2 batistas e 2 presbiterianos. Mas temos 4 tios pastores. Eu tive um pastor na minha infância, que foi pastor de uma mesma igreja, da primeira de Itapetinga, bastante conhecido, o pastor Samuel Santos, que foi pastor por 50 anos da mesma igreja. Sim. Então, a referência extraordinária. Depois, Deus me deu o privilégio no Recife trabalhar ao lado do pastor José Almeida Guimarães, outra referência fantástica, que foi o pastor a quem eu sucedi no pastorado da Igreja da Capunga. Trabalhei com ele e depois o sucedi no pastorado da Capunga. Então, mas voltando para a minha infância, eu cresci nesse ambiente. Eu fui batizado com 8 anos de idade. Eu ia completar 9 anos de idade ainda quando eu fui batizado. Eu já crescia na igreja. Ainda na minha infância, eu comecei... minha brincadeira de criança era brincar de ser pastor. Minha brincadeira de criança com minhas irmãs era brincar de igreja. A gente chamava os vizinhos e fazia culto. A gente se divertia fazendo isso. Eu comecei a pregar na infância ainda. Uma das celebrações do Dia da Criança em minha igreja de Itapetinga, o pastor me convidou para pregar no culto especial do Dia da Criança, claro, com uma cadeira para eu subir em cima, porque o púlpito era alto demais para mim. Mas então Deus me deu esse privilégio. Consegui terminar cedo o ensino médio e ingressei no Seminário do Norte ainda com 16 anos no Recife. Ainda antes de completar 17 anos, eu estava começando meus estudos no seminário. Aos 20 terminei, logo depois da formatura, então, fui consagrado ao Ministério Pastoral, portanto, aos 20 anos. E Deus me deu o privilégio de viver a minha vida toda dentro desse contexto, dentro desse cenário. Mas aprendi muito com meus pais, muito de Bíblia com minha mãe,
muito de caráter com meu pai. Assim, eu costumo mencionar dessa forma. Minha mãe, profunda conhecedora das Escrituras, me criou contando as histórias da Bíblia. Meu pai, uma referência de caráter extraordinário ainda hoje para mim. Então, Deus me deu privilégio. Eu brinco dizendo que o que eu não aprendi sobre ser crente ou sobre ser pastor, a culpa é toda minha. A culpa é toda minha. Bom demais, muito bom. Onde eu errei, a culpa, eu assumo toda a culpa. Onde eu errei, onde eu tenho errado, a culpa ainda é minha. Deus me deu todas as oportunidades do mundo para aprender, para estar perto de quem sabe, de quem fez bem. Então, eu tenho referenciais extraordinários na minha vida que jamais vão ser esquecidos. E eu louvo a Deus por essas vidas que passaram pela minha e que Deus usou como instrumentos seus para me ensinar. Mas é isso, a conversão veio desde a infância, né? E sim, a vocação também veio desde a infância. Então, na verdade, toda a minha vida tem vivido dessa forma. Brincar de igreja. Me parece que o senhor é um pastor sui generis, né? Porque uma grande parte do pastorado, não é uma regra, mas uma boa parte, né? Veio de uma família que ainda não conhecia Jesus e que foi crescendo. Mas que bom, pastor, que bom conhecer um pouco dessa sua história que nos edifica, viu? Pastor, uma pergunta aqui que os nossos seguidores mandaram para aqui. Quais foram os maiores desafios do pastor Ney, da esposa, irmã Alice, da família, na mudança para os Estados Unidos como missionários, não é? E como tem sido essa experiência até hoje? Porque a gente sabe que mudar de cultura tem os desafios, né? Ainda que para um país que tem qualidades melhores do que a nossa em alguns aspectos, mas como foi esse desafio de deixar o Brasil, especialmente o Nordeste, para enfrentar os Estados Unidos como missionários? Temos quantas horas de podcast, pastor? Para responder essa pergunta. Paulo, a gente tem até amanhã, né? Podemos emendar com uma vigília. Eu vou tentar resumir. Pastor, na verdade, deixa eu tentar ver por onde eu começo. Eu sempre digo que na hora que você abraça o ministério pastoral, você muda de cadeira, você vai para a cadeira do passageiro, você entrega o volante para Deus e aí já era. Acabou. Você não tem mais como planejar absolutamente nada. Você está pastoreando a igreja, você faz planejamento estratégico para a igreja. Para você, não. Você não faz a mínima. E eu gosto de compartilhar essa história, mas eu tenho um casal de amigos muito queridos, membros ainda hoje da Igreja Batista da Capunga, que quando se transferiu para Capunga, eu era pastor da Capunga, isso aconteceu há uns, talvez, 10 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos, uns 12 anos. E eles chegaram e, na época, estava tendo uma promoção num excelente cemitério no Recife, estavam vendendo uns jazigos, e eles vieram falar comigo sobre essa ideia. Eu gostava muito, realmente, um cemitério muito bom que foi inaugurado lá. Eu disse, meus irmãos, se tem uma coisa que pastor não faz a mínima ideia, é em que lugar do mundo ele vai morrer. Boa. Não tem como. Eu não tenho como saber. E olhe... Que maravilha. E naquele momento, eu estava numa posição, humanamente falando, muito confortável. Né? A Capunga é uma igreja de onde pastor não sai. Quer dizer, o meu antecessor passou 26 anos, se aposentou lá. Se você voltar um pouquinho, o Munguba Sobrinho passou 37 anos. O pastor Guimarães passou 26 anos, se aposentou lá. O pastor Munguba passou 37 anos, se aposentou lá. Uma igreja extraordinária. Então, eu estava na Capunga, fiquei 17 anos na Capunga, desses 11 como pastor titular da igreja, mas, humanamente falando, depois de 34 anos no Recife, não havia nenhuma expectativa de mudança de lugar. Eu estava muito confortável. Então, aceitar o desafio de missões mundiais para vir liderar o trabalho batista brasileiro na América do Norte foi algo que aconteceu com muita luta interna com Deus. Houve um momento quando eu reuni minha família, depois de várias perguntas feitas a Deus a respeito dessa proposta, Deus me respondeu claramente o plano dele de vir para cá,
E depois de todas essas perguntas feitas a Deus, um dia eu reuni minha família e conversei com minha esposa e minhas filhas e disse: olha, eu não tenho mais nenhuma dúvida, as perguntas que eu fiz a Deus ele já respondeu, o que eu tenho é resistência. E sou sincero, pastor Silvio, eu tive muita resistência para vir para cá. Tive muita resistência para sair do Brasil, sob todos os aspectos, humanamente falando. Eu acredito. Não era viável. Eu me lembro conversando com meu pai, que não é pastor, então não tem muito dessa visão de pastor, e ele perguntando quais eram os critérios. Critérios humanos, por todos os critérios humanos, eu teria continuado lá. Não fazia sentido a vinda para cá, em razão nenhuma, a não ser o aspecto subjetivo e espiritual de sentir que é o plano de Deus, que é o projeto de Deus. Então, foi um processo que, na verdade, levou alguns anos de oração, de pergunta, de consulta a Deus, até que Deus confirmou em nosso coração que era para vir. Chorei muito, muito. Imagino. Diante de Deus. Depois que eu informei a igreja que iria deixar o pastorado, passei ainda 6 meses pastoreando a Capunga, para ter uma ideia da minha resistência. Entrei no país aqui, meu visto de entrada no país, faltava menos de 2 meses para expirar. Então, na verdade, foi uma luta espiritual, mas nós entendemos que era o projeto de Deus e nós deixamos com saudade, com tristeza, sabendo que tinha uma batalha pela frente. Como mencionei, desarrumou um pouco a questão das famílias, separação das filhas, tal, todo o preço que foi pago, assumir um projeto desafiador, diferente, aos 50 anos de idade já, estava com 50 anos, recomeçar tudo, reaprender muita coisa, redescobrir muita coisa. Eu imagino, pastor. Deus tinha me dado a oportunidade de morar rapidamente aqui durante os meus estudos, quando eu fiz doutorado, isso me ajudou muito a conhecer melhor o ambiente, claro. Sim. Mas ainda assim eu sabia que seria desafiador. Então, tentando resumir, foi um grande desafio. Ocorrido há 7 anos atrás, deixar o Brasil, deixar o Recife especificamente, uma terra que aprendi a amar, deixar a Capunga, uma igreja muito amada. Sim. Deus me fez muito feliz. E para começar e assumir um desafio totalmente novo. Por outro lado, também não imaginava que 5 anos, quase 4 e 5 anos depois, teria um outro desafio, para o qual eu também não havia me preparado, que era assumir o pastorado da PIB Flórida. Esse aí foi mais um capítulo e mais uma luta com Deus, mais um processo, porque eu vinha trabalhando coordenando o Trabalho Batista Brasileiro na América do Norte, a gente vinha trabalhando impulsionando o movimento de plantação de igreja em todo o país. Eu vim, na verdade, trabalhar com isso vinha acontecendo, tem acontecido nos últimos anos, graças a Deus. Glória a Deus. Mas, circunstancialmente, eu precisei assumir o pastorado da PIB Flórida, no primeiro momento, como pastor interino. Daí até aceitar a hipótese de ser pastor efetivo da igreja foi mais um processo em que Deus precisou falar muito ao nosso coração, até que entendêssemos que era isso o plano dele. Mas é isso, o que eu posso dizer é isso. Os desafios do ministério nem sempre são simples. Eu costumo dizer, tenho dito muitas vezes que, e o irmão é pastor, sabe o que é isso, que ao longo desses quase 37 anos de ministério, eu sempre me senti abaixo da demanda, sempre me senti incapaz para o desafio que Deus colocava. Os desafios colocados por Deus para mim sempre estiveram acima da minha capacidade, sem exceção. Deus sempre me colocou em lugares, em posições, em desafios dos quais eu não daria conta. E foi preciso recorrer a Ele, depender dEle para isso. E, em certo sentido, pastorear a PIB Flórida hoje talvez esteja no topo dessa lista aí de desafios difíceis. Assumimos uma igreja saindo de uma crise tremenda, uma igreja que chegou a ter 2.000 e tantos membros. Quando a gente teve que assumir, eu tinha 150 pessoas no culto, 300 membros nominalmente. Uma igreja que, na época, tinha... Hoje melhorou um pouquinho, mas uma dívida de 6,5 milhões de dólares, porque o patrimônio, na verdade, pertence ao banco. Nós pagamos uma prestação mensal de 34 mil dólares todo mês. E quando a gente precisou assumir isso aqui, a conta não fechava. Humanamente falando, era impossível. Eu tive a sensação de que ficaria para a história como o pastor que fechou a igreja e que perdeu o patrimônio. Era esse o cenário que a gente tinha diante dos nossos olhos naquele momento.
Hoje, o que eu digo é que, se eu não acreditasse em milagre, eu começaria a acreditar a partir dessa Glória a experiência. Deus. Deus está fazendo um milagre. E eu Pastor Ney, que bom. digo isso tranquilo, porque a obra é dele, não é obra humana. Humanamente Amém. falando, era inexequível, era Amém. inalcançável. Nenhum de nós que estamos hoje à frente da igreja tínhamos condição humana de reverter essa situação. Sim. É fruto exclusivamente da obra de Deus e da bondade de Deus. Glória a Deus. Pastor, que bênção poder ouvir essas histórias. Eu acho assim, a gente aqui no Brasil não consegue desassociar a figura do Ney Ladeia de Capunga, né? Eu sou, assim, um dos admiradores da caminhada do senhor, né? Tudo. E, de fato, né? O coração nordestino, aí a sua caminhada. E aí, junto com isso, e aí surge também essa outra pergunta, que é, assim, aí você chega luta praticamente com Deus para não ir para esse desafio norte-americano, vai. Aí lá você diz assim, bom, eu aceitei, o visto quase vencendo, mas aqui estou. Aí Deus dizendo assim, talvez, né, parafraseando Deus de uma forma nordestina, oxente, tu tá achando que é só isso? Sabe de nada, inocente. Não sabe de nada, inocente, eu vou te dar um pouco mais. E quando o senhor diz essa expressão linda de todos os desafios que Deus me colocou, Ele colocou acima das minhas condições, da minha capacidade, ele não é só bonito, mas ele também é temeroso para todos nós, porque a gente precisa ter esse temor. Ninguém está no local, todos deveriam pensar assim, né? Ninguém está naquele local ali porque tem condição. Deus é que faz isso é um milagre de Deus. E aí vem uma outra pergunta junto dessa, pastor Ney Ladeia, como foi sair de um país que o senhor era um membro ativo, né, aqui na denominação brasileira, já foi membro de parte da diretoria de conselhos da nossa Convenção Batista Brasileira. O Recife ele tem um legado muito grande para os batistas brasileiros, em que pese a própria instituição do seminário, né, a formação de pastores para o resto do mundo, a própria Capunga. Mas como foi agora sair dessa vida ativa de membro aqui e, de repente, se tornar o presidente da Associação das Igrejas Brasileiras Norte-Americanas? Conta para a gente, porque se o desafio foi a Flórida, a gente quer ouvir mais desafio ainda. Pastor, na verdade, foi um processo de trabalhar de Deus e que a gente não tem explicação realmente humana. São muitas mudanças, realmente, são muitas mudanças. A vinda para a América representou realmente a ruptura com muita coisa que eu vivia. A realidade é totalmente diferente, a história é totalmente diferente. Por um lado, no primeiro momento, eu saí de uma posição de muita... de muita exposição para uma posição de muito anonimato. Eu passei a fazer um trabalho de formiguinha, porque até mesmo esse trabalho junto às igrejas era um trabalho silencioso, quieto, não tinha estrutura nenhuma por trás de mim, era só eu mesmo, pegando estrada, viajando por esse país todo aí, para cima e para baixo, para visitar igrejas, cidades, pastores. Então, era um trabalho bem de formiguinha. Permita-me dar um exemplo, às vezes eu gosto de comentar, nem sei se devia, se as pessoas conseguem entender bem isso, mas só para ter uma dimensão um pouco melhor do que foi a mudança na minha vida, eu acho que isso ilustra bem. Quando eu completei 25 anos de ministério, eu era pastor da Capunga. Nós tivemos uma grande celebração na Capunga. O pregador foi um amigo meu, presidente da minha turma de formatura, pastor Abimael Putumum João Ribeiro, que na época pastoreava já na Bahia, só que na época acho que em Valença, hoje ele está em Salvador, mas ele foi o orador. A Capunga foi o seu primeiro ministério, pastor Ney? Não, eu tinha pastoreado antes, depois me tornei secretário executivo da Convenção Batista de Pernambuco, depois da secretaria executiva da Convenção eu fui para Capunga. Mas eu fui executivo por 7 anos da Convenção, tinha pastoreado já antes no Cordeiro, mas aí eu pastoreei na Capunga, foi esse tempo. Então, só para ilustrar, eu gosto de contar isso. Então, a minha celebração dos 25 anos de ministério foi um evento. O culto teve cobertura ao vivo da Rede Globo, uma reportagem de quase 4 ou 5 minutos na Globo sobre o meu ministério, 25 anos de ministério, tal, toda aquela projeção.
né? Isso quando eu completei 25 anos de ministério. Quando eu completei 30 anos de ministério, eu saí para almoçar com minha esposa no restaurante. Foi tudo que aconteceu. Então, isso mostra um pouco do que foi minha mudança de vida nessa mudança para a América. Então, Não é foi uma mudança fácil. muito grande. Foi uma transição muito grande. Foi recomeçar muita coisa, foi reaprender muita coisa. E aí é muito interessante como a gente vê em tudo o agir de Deus, o trabalhar de Deus e um processo de aprendizado muito interessante. Depois, o trabalho avançou, a gente conseguiu consolidar melhor o trabalho das igrejas batistas brasileiras na América do Norte, e então eu fui executivo da Associação de Igrejas e da Ordem de Pastores durante todo esse tempo, ligado a missões mundiais, para então assumir a presidência da Associação de Igrejas nessa transição, e agora em agosto aquela sensação de missão cumprida, nós passamos adiante o cajado aí, mas hoje com um trabalho já mais consolidado. Então, pastor Silvio, por exemplo, nós somos hoje cerca de 80 igrejas batistas brasileiras na América do Norte. Que boa informação, pastor Ney. Talvez nem todos saibam disso. Olha aí, nós somos... Essa informação aí. E para referência, dessas 80, 30 nasceram de 5 anos para cá. Que bênção, glória a Deus. Frutos dessa plantação de formiguinha, do baiano brasileiro que Deus usou nos Estados Unidos. A gente tem várias igrejas nascendo em vários lugares do país. Que bênção, vai continuar, tem mais igrejas surgindo, e estamos felizes em ver esse momento e esse movimento de plantação de igrejas aí em vários estados do país. Esse é um pouquinho da história dessa transição e da experiência dos últimos anos. Pastor Ney, que maravilha. Olha, bom ouvi-lo, viu? Eu estou, assim, maravilhado. Maravilhado. Pastor, o senhor poderia dizer para nós uma coisa que surpreendeu o senhor nessa jornada aí norte-americana, desses 7 anos, que o senhor pode dizer assim, não, isso foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu guardo como dá para compartilhar com a gente aqui? Eu vou voltar um pouquinho, pastor, e falar de algo que me surpreendeu, não agora, mas no passado, e me ajudou a aceitar o desafio de vir para cá. Quando eu ouvia falar inicialmente em igrejas brasileiras na América do Norte, o preconceito que eu tinha era de que eram igrejas formadas por crentes que aqui decidiam se juntar. Quando você chega numa igreja batista brasileira aqui na América, você vai surpreender com o fato de que a grande maioria dos membros se converteu aqui. Que maravilha! Eu também achava como o senhor. Não eram pessoas crentes. O que eu descobri, e alegra muito meu coração, é ver como a igreja, entre imigrantes, ela é efetiva no alcance das pessoas. E digo mais, é muito mais fácil o brasileiro que migra se converter aqui do que no Brasil. Então, é aquele negócio aí do que o senhor falou mais cedo, é imitar Jesus, é o que movia Jesus. Então, essa igreja norte-americana de brasileiro aí, ela parece que tem essa chama de que, eu vou em busca desse... A palavra-chave numa igreja aqui é justamente acolhimento. Que maravilha. E se tem alguém que sente necessidade de ser acolhido, é um imigrante. Eu acredito. O imigrante chega aqui, ele não tem o suporte de uma família por trás, ele normalmente abre mão de muita coisa, ele renuncia a muita coisa, ele tem muitos desafios, ele está muito solitário. E a igreja se torna um ponto de apoio, um ponto de referência para ele. Além disso, ele está desconectado de laços do passado que impediam uma mudança de religião. Sim. Aqui é muito mais fácil. Então, ele se sente entrega, da igreja. A necessidade é maior. A igreja tem um papel muito importante na vida dele. E mesmo sabendo que tem aqueles que se valem da igreja e acabam não se convertendo, claro, isso acontece, mas entre esses que se valem da igreja, o percentual de conversão é muito alto. Então, a igreja cresce, e cresce muito. E isso é muito interessante. Eu fiquei ouvindo o senhor e pensando nisso, que como que Deus faz. Eu acho até que, de repente, uma porta aberta para que essas pessoas se encontrem com Cristo é um negócio fantástico, porque eles voltam para o país de origem para visitá-lo de qualquer forma e volta cheio de Cristo. É um negócio extraordinário. Eu tenho ouvido dezenas
dezenas de pessoas que dizem hoje, Deus me tirou do Brasil para me salvar. Ah, que maravilha, Hoje, glória a Deus. pessoas que dizem, se eu não tivesse vindo para a América por nenhum outro motivo, eu teria vindo para conhecer a Jesus. Eu tenho ouvido de muitas pessoas que jamais entraram e jamais glória entraram a Deus. uma igreja no Brasil e entram aqui. Claro, Emocionante. O ritmo de crescimento de uma igreja aqui é muito mais lento, óbvio. Você tem uma cidade com 100 mil habitantes, nesses 100 mil habitantes, quantos são brasileiros? 500. Então, não é a população toda que a igreja alcança. A igreja alcança um pequeno percentual. Então, tem igreja aqui que nunca vai ter mais de 50, 100 membros, porque na cidade não mora tanto brasileiro assim. Então, mas aí é quase que a totalidade dos moradores daquela igreja, daquela cidade. Então, exatamente. Se a gente for medir proporcionalmente, tem um crescimento quase que maior. Né? Exatamente. Se você considera o universo de brasileiros que estão no raio da ação da igreja, o percentual de brasileiros alcançados é muito maior do que no Brasil. Que bênção. Como o universo é menor, as igrejas, em sua maioria, são pequenas, claro, porque não tem tanto brasileiro como tem no Brasil. No Brasil tem um pouquinho mais de brasileiro do que aqui. Pouquinho mais. Mas existe muito crescimento. Que maravilha. Pastor Ney, uma curiosidade. Qual parte do país, Brasil, que tem mais representatividade na igreja da Flórida, por exemplo? Minas, Bahia, São Paulo? Aqui é bem variado, bem distribuído mesmo. Mas diria o seguinte, a gente tem muita gente de Minas, como tem no país todo. Sim. São Paulo tem chegado muita gente. Tem um grupo expressivo do Sul, também do Nordeste, Pernambuco, Bahia. Mas, assim, a igreja é bem distribuída mesmo. Sim. Tanto é que o maior evento que a gente tem, extra-igreja, né, evento cultural que a gente tem aqui, é o que a gente chama de Feira dos Estados. Nós temos, no primeiro semestre de cada ano, um evento que nós temos barracas com comidas típicas dos estados do Brasil. Que legal, pastor. É espetacular. Eu acho que frequentar a Bahia para comer uma acarajé deve ser uma maravilha, né? Gente, que coisa boa. Eu acho que essa coisa do brasileiro, né, do povo, dos povos em geral, de não perder as suas raízes, isso é muito legal. Quando eu ouço o senhor falar, eu me lembro da igreja de Atos, aquela forma linda de Deus trabalhar, levando Paulo para falar para as nações, trazendo gente de um lugar para outro, movendo o tabuleiro dele. Que coisa maravilhosa para a promoção de salvação, né? Ele traz Áquila, ele traz Priscila, ele traz Apolo, que faz um movimento em Acaia, daqui a pouco já vem Paulo, leva Éfeso Paulo, depois deixa Timóteo, João passou por lá. O trabalhar de Deus é maravilhoso. Tem um casal aqui na igreja, eu batizei ano passado. Hoje está bastante integrado na igreja, bastante envolvido. E é fácil lembrar, porque a primeira vez que ele pisou na igreja foi justamente numa Feira dos Estados. E aí, um dia, logo que eles se converteram, se envolveram na igreja de tal forma que minha esposa um dia chamou e perguntou de que igreja vocês eram no Brasil. Aí ela respondeu, igreja? Não, a gente nunca foi a igreja nenhuma no Brasil. Não. A gente nunca entrou numa igreja no Brasil. Nunca entrou. Eu tinha uma igreja grande em frente à minha casa, mas eu nunca fui lá. Então, é impressionante o modo como realmente nós alcançamos pessoas. Tem um casal de médicos que se converteu, batizei ano passado também. Eles, originalmente espíritas, estão muito integrados na igreja, muito envolvidos na igreja. Então, são pessoas que são alcançadas, sem dúvida nenhuma, com muito mais facilidade, por uma igreja de imigrantes do que seriam em sua vida normal no Brasil. Você perguntou a grande surpresa, destacaria isso como talvez uma das grandes surpresas que eu tive ao conhecer o trabalho com imigrantes. Pastor, que maravilha. Pastor, nós falamos de acolhimento no primeiro momento, um pouco da sua vida, das missões aí nos Estados Unidos. Isso muito nos alegra, porque traz para nós aqui tantos brasileiros que estão ouvindo com a gente, acompanhando agora o nosso podcast. Mas eu quero, já partindo para o finalzinho do nosso encontro, que está tão bom, está tão gostoso, está tão bom ouvi-lo. Mas voltando agora, nesse terceiro momento, para a temática de acolhimento, uma pergunta, porque a gente fez esse sanduíche nesse podcast, né? Ouvi sobre Pastor Ney Ladeia, bom demais ouvi-lo, mas agora uma pergunta voltando, a gente está chamando de sanduíche, né? O primeiro momento acolhimento, falamos agora
pouco da sua vida, sua experiência missionária nos Estados Unidos. Mas agora uma pergunta, pastor, voltando para o tema acolhimento. Obviamente, o senhor trabalhou na plantação de igrejas, isso é muito lindo, ver o Brasil, interessante, né? Nós somos um país, eu estou assim emocionado aqui, de verdade, de ouvir a sua história e saber que nós brasileiros, batistas especialmente, fomos evangelizados muito por nossos irmãos norte-americanos, que vieram e plantaram trabalhos aqui, investiram nas nossas convenções, na história da nossa denominação nesse país maravilhoso, verde e amarelo. E agora Deus tem usado pessoas daqui fazendo o caminho reverso, né, de levar a plantação de igreja, especialmente para essa parte dos Estados Unidos. Agora, meu caro pastor Ney, como o senhor poderia identificar quando um membro de uma igreja está ferido e ele precisa desse acolhimento? Antes dessa resposta do pastor, eu vou acrescentar emendar aí já para esse término, que cabe nessa pergunta do pastor. Vou botar um vídeo de 1 minuto aqui, que aí o pastor dá o depoimento junto também, ok? Onde pessoas importam, onde pessoas são importantes mesmo. Eu me lembro, certa feita, que uma mulher me ligou e disse assim: pastor, eu estou ligando para dizer que eu vou ficar numa igreja mais perto da minha casa. Está longe para eu ir, aqui fica mais fácil para mim. Eu estou ligando para o senhor para comunicar isso. E eu disse ao telefone para aquela irmã: o problema é que você é uma pessoa tão querida aqui, tão importante para nós, que nós não podemos abrir mão da sua vida. O seu passe, brincando, não está à venda. Você é muito preciosa para nós. E essa mulher começou a chorar, do outro lado da linha. E me disse assim: pastor Hernandes, eu não estou querendo ir para a igreja, outra igreja é coisa nenhuma. Mas eu precisava escutar isso do senhor hoje. Imagine se eu dissesse para ela assim: não, é isso mesmo, está muito complicado, e está difícil você vir mesmo, eu acho que aí fica melhor para você mesmo, fica aí, filha, tranquilo, não esquenta não. O que ela sentiria? Eu não sou importante mesmo, ficar ou sair para eles é a mesma coisa mesmo. Aliás, o pastor, acho que está se sentindo até melhor de eu sair mesmo. Ela ia se sentir jogada para fora. As pessoas são sensíveis. Opa, pastor Ney está aí. Um depoimento Deixa eu pegar então, a partir desse vídeo. Existe uma expressão que eu ouvi de um pastor americano uma vez, que eu nunca esqueci, achei muito interessante. Deixa eu repetir a expressão para quem gosta aí do inglês. Ele disse no sermão dele: people don't care how much you know until they know how much you care. Traduzindo isso aí, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Eu achei muito interessante essa frase. Se você quer abrir o coração de alguém, você não abre o coração de alguém com aquilo que você sabe. Você abre o coração de alguém mostrando que se importa. Então, eu queria usar essa frase, aproveitar esse vídeo aí do pastor Hernandes, para dizer que é essa a proposta de Cristo para a sua igreja. Né? É interessante o modo como a palavra de Deus fala de acolhimento e fala de recepção. E Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele fala que nós fomos consolados, mas que fomos consolados para que nós consolássemos com a mesma consolação com que fomos consolados. E eu gosto desse jogo de palavras aí. Igreja é isso. Nós fomos acolhidos, nós fomos recebidos, nós fomos entendidos e recebidos por Deus. Nós fomos aceitos pelo amor de Deus, nós fomos abraçados apesar dos nossos pecados. Mas nós fomos recebidos para que nós recebêssemos da mesma forma com que fomos recebidos. Nós fomos perdoados para que aprendêssemos a perdoar da mesma forma com que fomos perdoados. Nós fomos
tornados parte do corpo de Cristo, para que aprendêssemos a receber outros como parte do corpo de Cristo e da família de Deus, da mesma forma como nós fomos recebidos. Então, a igreja é para ser isso. Claro, existem falhas, existem erros, sim, nós cometemos erros, cometemos falhas porque somos humanos. Mas a proposta da igreja é que ela seja assim. Até porque, lembre do seguinte, igreja, e sempre se diz isso, igreja é hospital. E você vai encontrar pessoas que são pecadoras, precisam de perdão, mas você vai encontrar também pessoas machucadas, pessoas que trazem consigo mágoas, amarguras, dores, sofrimentos, recordações difíceis, traumas, enfermidades da alma, que às vezes, normalmente, doem muito mais do que as enfermidades físicas, e geralmente são muito mais difíceis de ser curadas. E nós precisamos ser esse ambiente onde as pessoas são recebidas, acolhidas e amadas. Amém. Claro que nem sempre nós teremos as respostas para os traumas, e há pessoas que precisarão, sim, de tratamentos específicos. Tem pessoas na igreja que precisam de terapia, precisam de psicólogo, tem gente na igreja que precisa de psiquiatra, como tem gente na igreja que precisa de neurologista, como tem gente na igreja que precisa de cardiologista, como tem gente na igreja que precisa de gastro, como tem gente na igreja que precisa de ortopedista. Exatamente. As nossas enfermidades são as mais variadas, mas o que nós temos em comum é a necessidade de ser recebidos, amados e acolhidos. Primeiro porque somos pecadores e nós precisamos do perdão de Deus. Perdão que nos torna sacerdotes, nos dá o poder de ter acesso ao Pai, porque nele somos justificados. Depois, perdão que deve ser acompanhado da sensação de perdão, porque às vezes algumas das enfermidades que nós carregamos em nós mesmos são decorrência de pecados que já foram perdoados por Deus, mas não foram perdoados por nós mesmos. Nós carregamos culpas por pecados que Cristo já perdoou. Eu gosto de contar a historinha daquele garoto que um dia perguntou para sua mãe: mãe, é verdade que Deus lança os nossos erros, os nossos pecados no fundo do mar? E ela disse: é, filho. Ô, mãe, por que você pesca tudo de novo? Então, puxa vida, já está no fundo do mar. Aí eu ouvi, inclusive, uma vez de um pastor norte-americano também, a expressão, ele diz: Deus não só lança nossos pecados no fundo do mar, como ele coloca logo uma placa: proibido pescar. Proibido pescar. Boa. Não vale trazer de novo. Esse é o humor norte-americano, né? Pois é. O diabo gosta de fazer isso, de trazer à tona de novo pecados que já foram perdoados. Sim. Nós precisamos nos sentir perdoados, mas precisamos estender o nosso perdão também aos outros. Que a igreja seja esse ambiente onde os conflitos sejam lubrificados pelo amor, onde as diferenças sejam transformadas em somas, onde a percepção das nossas fragilidades sejam vistas sempre como oportunidade de crescimento, e onde a gente possa utilizar o que alguém tem de melhor para cobrir as fragilidades um do outro. Somos todos falhos, somos todos imperfeitos. Recentemente estava pregando na igreja e disse: o problema da igreja é que cada cabeça é um mundo. Mas é por isso que a Bíblia diz que a igreja tem uma cabeça só. Só. A gente tem uma cabeça só, porque tem que ser Cristo, porque senão não vai funcionar. Talvez vocês conheçam, eu termino com essa historinha, a história do camarada que foi deixado numa ilha deserta depois do naufrágio, sozinho. Anos depois ele foi encontrado, ele sobreviveu. Ficaram impressionados como eles sobreviveram. Ele disse: não, eu tenho um curso de sobrevivência na selva, aprendi a me virar, consegui comer aí frutos, consegui comer peixe, consegui beber água de coco, achei um riacho que tinha água e tal. Eu disse: rapaz, e você construiu cabanas? Sim, para me abrigar. Sim, mas tem mais de uma cabana. Você não está sozinho aqui na ilha? Estou sozinho. Mas tem 3 cabanas. Aquela ali é a cabana que eu moro. Sim, a outra é minha igreja, eu sou crente. Então, é a minha igreja. E a outra cabana? É minha ex-igreja. Oh, meu Deus do céu. O camarada sozinho, ele conseguiu largar a igreja porque não aguentou mais. A igreja vai ter, sim, conflitos.
e vai lidar com gente doente. Mas eu acredito que a igreja é o que mais se parece com o céu, porque na igreja nós podemos nos sentir acolhidos, apesar de nossas falhas e limitações. Na igreja nós podemos amar e podemos ser amados. Na igreja a gente consegue se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amém, muito bom, obrigado, pastor. Esse aí, minha gente, foi o pastor Ney Ladeia, filho de seu Nivaldo e dona Maria Augusta. Ele que é natural da Bahia de Tapetinga, que hoje nos abençoou muito nesse podcast. Pastor Ney, muito obrigado por sua participação, por ter nos cedido o tempo da sua vida, do seu ministério, que eu imagino que não é fácil em outro país. Mas, pastor, muito obrigado. Transmita a nossa gratidão a Tamires e o Silas, a Ana Larissa e ao Luiz. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Muito obrigado. A gente quer agradecer de coração e queremos também deixar um tempo aqui para suas considerações finais, falar para o nosso povo mais uma vez, brasileiro aqui, muito feliz. Transmita o recado dos brasileiros batistas que, a partir de agora, eu vou lembrar na nossa igreja aqui de orar pela igreja da Flórida, orar pelo Senhor, por sua vida. Eu tenho certeza, pastor, que esse restinho que falta aí das questões do banco, da igreja, tudo vai ser resolvido. Amém. Porque o milagre do Senhor vai ser completo. Amém. Fala para a gente suas considerações. Só gratidão, agradecer aí ao pastor Silvio, irmão Paulo, por essa oportunidade, gratidão a cada um de vocês que estão acompanhando essa live, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que Deus continue a guiar os seus caminhos. O lembrete que nós vivamos plenamente aquilo que Deus nos propõe na sua palavra. Vale a pena uma vida em que a gente recebe e experimenta todo o amor que Deus nos proporciona e, melhor ainda, quando a gente consegue distribuir esse amor. Gosto quando nós somos chamados de despenseiros da graça de Deus. Não apenas sejamos receptáculos da graça de Deus, mas sejamos distribuidores. Que as nossas palavras, a nossa atitude, o nosso comportamento distribua graça. Que aquilo que nós falamos confira graça à vida das pessoas e que onde quer que estejamos, nós sejamos capazes de tornar o ambiente melhor, tornar as pessoas melhores, tornar o mundo melhor, buscando ser mais parecidos com Cristo e repassando mais daquilo que Ele nos proporciona. Que Deus nos abençoe e nos use em nossa caminhada aqui na Terra. Amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado por sua experiência, por sua vida, e que Deus continue usando o senhor grandemente aí no norte, na América. E essa semana, Paulo, ele estará aqui. Não é? Eu quero ressaltar também, ele vai estar aqui no estado do Espírito Santo, se eu não me engano. Não é isso, pastor Ney? Isso, pregando aniversário da Igreja Batista Jardim Camburi. Jardim Camburi, em Camburi, Jardim Camburi, Espírito Santo. E agradecer a você que nos acompanhou, estamos até aqui. Deus abençoe por ficar ligado conosco. Deus continue usando esse canal, Conexão com Cristo, levando mesmo mensagem desse tipo. E a mensagem que você ouviu tudo hoje, eu quero destacar algumas para você. A igreja é feita para acolher. A igreja, ela deve imitar a Cristo. A igreja não paga o mal com o mal, porque o mal se retroalimenta, mas a igreja cresce em Cristo, porque a igreja cresce imitando. E ao imitar Cristo, a igreja pensa o que o move, o que a move, né? O que movia Jesus. Se ele se movia de íntima compaixão, que nós possamos também aprender isso. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Continue conosco sempre. Paulo Barbosa, muito obrigado. Quero também falar aqui, Paulo, que o pastor Ney, ele não só tem cabelo mais do que eu e você, como ele também não usa óculos, viu? Ele é um jovem e não usa óculos. Pois é. Deus abençoe vocês. Lembrando dos 2 livros, Pais Discipuladores, Filhos Multiplicadores. Se você quiser encontrar por aí, você acha na internet os 2 livros. E o outro é Meu Para Ímpar, esse aqui, ó, Meu Para Ímpar. Celebrando as diferenças que glorificam a Deus no casamento. Deus abençoe e a gente volta depois dos comerciais.